Dois volantes podem chegar ao Atlético, efeito suspensivo e Dudu entenda a situação. E Biel, vamos falar mais um pouco aí sobre a questão contratual que vem gerando dúvidas aí na massa atleticana. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do nosso galão querido, mas antes eu queria poder contar com o seu like, o seu compartilhamento se possível. Deixa o like, é de graça, curte o vídeo aí, que ajuda a gente demais, vocês não têm ideia. Ajuda o YouTube a divulgar aí mais o nosso trabalho. Você que gosta do nosso trabalho aí, dá essa moral, beleza? Confere também se você está inscrito. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui. Lembrando que toda semana temos vídeos sobre o Clube Atlético Mineiro. Vocês vão me desculpar, gente, a iluminação tá um pouco ruim, tá? Porque aqui em casa a luz é um pouco fraca, né? Então quando liga alguns eletrodomésticos ao mesmo tempo acaba ficando um pouco ruim. Mas ela vai apagando um pouco e acendendo. Mas o importante é a informação, não é verdade? Bom, vamos falar aqui agora, vamos começar o vídeo falando sobre o Dudu, né? O Dudu que foi concedido para ele aí um efeito suspensivo, entre aspas. Agora, né, o Atlético tentou antes esse efeito suspensivo para ele poder atuar contra a equipe do Palmeiras. O Atlético, inclusive, criticou o STJD por não ter respondido, né, a esse pedido do Galo, né? Entretanto, esse efeito suspensivo não é que a gente esperava, e eu vou colocar na tela para vocês aqui a informação do GE que está acontecendo aqui com o atacante Dudu. Tá na tela a informação para vocês. STJD concede efeito suspensivo parcial a Dudu do Atlético Mineiro, mas o atacante segue como desfalque. Entenda. O jogador fica livre do pagamento de multa até o julgamento de recurso, mas ainda tem 5 jogos de suspensão para cumprir após ser punido por ofensas contra Leila Pereira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu efeito suspensivo parcial para o atacante Dudu do Atlético. O jogador não terá que pagar no momento a multa de 90 mil que foi determinada após julgamento por misoginia contra Leila Pereira. Misoginia, perdão. Presidente do Palmeiras. No entanto, o atacante segue sem poder atuar nas próximas 5 partidas do Galo pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, esse efeito suspensivo não adianta de nada para o Atlético, já que interfere só no bolso do Dudu, né? Coisa que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor conduzida, né? Eu acho que o Dudu teria que realmente pagar uma multa, já que a treta foi dele lá com a Leila e tudo mais. Eu não concordo de maneira nenhuma ele ser punido e ficar fora aí de jogos, inclusive, muito importantes do Atlético para a sequência da temporada. Temos 2 jogos de Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, muito decisivos, perdão. É verdade que o Flamengo é favorito a vencer e a se classificar, mas o Atlético, obviamente, vai para cima, vai tentar ganhar e a gente vai apoiar com certeza, né? Então, por mais que eles sejam os favoritos, a gente vai estar do nosso lado aqui, defendendo o nosso. Eu acho que erraram também em não responder ao Atlético antes ali da partida contra a equipe do Palmeiras no dia de ontem. Foi um pouco de desdenho aí da parte do STJD, mas agora responderam, entre aspas, né? Deram aí o efeito suspensivo para a multa e não para o Dudu. O Dudu segue sendo desfalque aí no Atlético. O Dudu ainda não jogou no Galo para ser considerado como desfalque de peso, mas, meu irmão, na situação que a gente está, qualquer reforço ali para poder jogar já é lucro, não é verdade? Aí se o Dudu tá aí à disposição, o Cuca tem aí mais uma opção. Queria saber o que você acha, deixe nos comentários a sua opinião. Bora pro próximo assunto, né? Vamos falar aqui sobre a questão do Biel.
O Biel que chegou hoje em Confins, né? Vai fazer exames médicos para poder assinar o seu contrato de empréstimo com o Atlético. E ontem eu trouxe para vocês a informação, né? Logo após a postagem da Itatiaia, do UOL também, ontem à tarde, logo após o jogo do Galo contra a equipe do Palmeiras, e pode ter ficado podem, né, ter ficado algumas lacunas ali, né, na minha explicação, e eu vim esclarecer aqui algumas situações de contrato do Biel. Primeiro, o Biel vem por empréstimo para o Atlético, tá? Com a opção de compra, né? Então, fixado ali em 7 milhões de euros, aproximadamente 45,5 milhões de reais. E o Atlético ainda não tem a obrigatoriedade de compra do Biel, tá? A obrigatoriedade de compra do Biel é caso o Biel bata algumas metas, que de acordo com alguns colegas são bem difíceis de ser batidas, né? Questão de assistências, enfim, gols, número de partidas, algo do tipo assim, tá? E o Atlético, se quiser comprar o Biel, ele tem ali a prioridade da compra, tá? Mesmo sem o Biel bater essas metas, mas caso o Biel bata essas metas, o Atlético é obrigado a adquiri-lo. Então o Atlético tem o controle, né? Caso o Biel não bata as metas e quiser ficar com ele, pode. Caso bata as metas, é obrigatório a sua compra. E o passe ali está fixado em 7 milhões de euros. É dinheiro pra caramba, né? Para não falar outra coisa aqui. Eu acho que o Biel não vale esse dinheiro todo, tá? Mas o Sporting tá certo em querer recuperar ali o investimento que fez no jogador, já que ele não rendeu por lá e não conseguiu jogar, tá? Então é só para fazer esse esclarecimento aqui sobre o contrato do Biel, que eu não gosto que fique nada sem explicar aqui para vocês. Deixe nos comentários a sua opinião também sobre esse atleta. E bora pro terceiro e último assunto do vídeo de hoje. São dois jogadores, dois volantes que podem chegar ao Atlético, né? O Atlético está no mercado ainda, busca opções, busca alternativas. A informação que a gente tem é que busca também mais um zagueiro, né? E o Galo está muito próximo, tá, de contratar um volante do Botafogo, né? Trata-se do Danilo Barbosa, né? O Danilo Barbosa que nem viajou com o Botafogo, né, para o jogo contra a equipe do Sport, que o próprio Botafogo venceu por 1-0, né? Saiu aqui a matéria do O Tempo, a gente vai comentar, vou mostrar para vocês. Ó. Tá na tela a informação, Danilo Barbosa, volante do Botafogo, estaria no radar do Atlético, né? Primeiro a gente vai ler a matéria, depois eu vou dar a minha informação, beleza? Jogador não atuou diante do Sport por estar em negociação. O volante Danilo Barbosa do Botafogo estaria no radar de contratações do Atlético nessa janela de transferências, por estar em processo de negociação, o jogador não entrou em campo no domingo, dia 20/7, no caso ontem, pelo Botafogo, diante do Sport, jogo que os cariocas venceram por 1-0. Conforme a apuração do O Tempo Esportes, o Atlético concentra todas as suas investidas na contratação de um volante. Danilo Barbosa também teria recebido sondagens do Fortaleza. Vale lembrar que o atual técnico Renato Paiva já treinou o volante no Botafogo e do Oriente Médio. Barbosa, porém, não seria o único volante no radar do Atlético. O clube procura por reforço que possa vir suprir a ausência de Rubens, que estaria de saída para o futebol russo. Ainda segundo a apuração da reportagem, a oferta foi de cerca de 12 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões na cotação atual, né? Aqui eles falam do Biel e tudo mais. Bom, gente, essa questão do Danilo Barbosa, deixa eu voltar para mim aqui. A informação que a gente tem, né, que saiu em alguns portais também, é que o Barbosa ele estaria assinando com o Atlético, né, se for vir para o Galo, teria um pré-contrato, já que faltam aí apenas 6 meses para o fim do vínculo dele com, menos de 6 meses, né, para o término do vínculo dele com o Botafogo. O Botafogo já havia informado que não iria renovar o seu contrato e o próprio jogador já estaria buscando aí um outro clube, tá? O Botafogo toparia vendê-lo para o Fortaleza. Fortaleza que é um dos clubes interessados
na sua contratação. Entretanto, o Atlético chegou primeiro, né? Está tentando aí um pré-contrato com o atleta. O Atlético está muito próximo, tá, de contratar o Danilo Barbosa, né? O Atlético tem ali a preferência do jogador, ele quer vir jogar em Belo Horizonte, só falta decidir aí os trâmites. Se o Atlético irá investir para ele poder chegar aqui, jogar antes aí do final da temporada, ou se vai vir aí em janeiro. Eu basicamente espero que o Atlético, caso contrate realmente o Danilo Barbosa, e de repente dê uma compensação ali ao Botafogo para ele poder chegar agora, porque para janeiro a gente nem sabe o que vai acontecer ao final da temporada. Então o Atlético está precisando hoje de volante, né? E a gente vai falar de um próximo volante ali, né? Que pode chegar também ao Galo. É um pouco mais complicado, mas o Galo está firme na busca por esse atleta, tá? Só para fechar aqui sobre o Danilo Barbosa, né? O Danilo Barbosa, que é um jogador assim que não é tão conhecido, né? Até porque não foi titular aí do Botafogo, né? No tempo que permaneceu por lá, não foi aquele cara que, nossa, é titular absoluto do clube. Não, o Danilo Barbosa não era um titular do Botafogo, até porque tinha o Gregory muito bem e também, né, alguns outros volantes ali no Botafogo bem interessantes, né? E acabou tanto destaque do time carioca ali, o Danilo Barbosa. Mas é um bom jogador, tá? É um jogador que chegaria hoje, na minha opinião, e vestiria a camisa de titular do Atlético ali no meio campo. Ajudaria bastante o Galo, na minha humilde opinião. Mas e você? Conhece o Danilo Barbosa? Né? Você faria força para ele chegar agora no meio da temporada? Ou você deixaria realmente pré-contrato assinado? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, né, dessa novela, porque toda contratação que o Atlético vai fazer, né, ou pretende fazer, é uma novela, né, só para vender, que é bem fácil, qualquer um chega aqui e compra do Atlético, facinho, facinho. Bom, vamos falar agora do do segundo volante, perdão, segundo volante aqui da pauta, né, não necessariamente ele é um segundo volante, tá, gente, mas é um segundo volante aqui da pauta, porque a gente já falou agora do Danilo Barbosa. Eu tô falando dele, ó. O chileno Pizarro pode ser o substituto de Rubens no meio-campo do Atlético. Também matéria do Tempo Esportes. O jogador de 22 anos está no Colo-Colo e tem sido convocado para a seleção do país, né? Seleção do Chile. Depois de perder jogadores estrangeiros no final do ano passado, com as saídas de Zarate, Batalha e Eduardo Vargas, o Atlético deve equilibrar novamente a quantidade de nomes da América do Sul, especialmente se vingar a contratação do meia Vicente Pizarro, atualmente no Colo-Colo do Chile. Ele é cotado para substituir Rubens, que está para ser vendido para o Dinamo Moscou, da Rússia. Para tirar o jogador do Galo, a proposta feita é de cerca de 10 milhões de euros. Pizarro se encaixa, no perfil de contratação almejado nesta temporada. Jovens, mas já com experiência e com potencial aí de venda futura. Gente, o que eu tenho do Pizarro, né? O Pizarro, ele é um jogador interessantíssimo, tá? Ele é um jogador que atua, é aquele jogador dono do meio de campo mesmo, jogador que tem muita mobilidade, apesar de jovem, tem bastante experiência, tá? Joga tranquilo, não é aquele cara apavorado, igual a gente vê várias vezes o próprio Rony, né? Bastante apavorado dentro de campo, chutando de qualquer lugar, enfim, fazendo algumas jogadas que a gente não entende. Só puxei de exemplo aqui, obviamente são posições diferentes, mas o Pizarro, ele chegaria também para ser um jogador que iria brigar por posição ali fácil no Atlético. Apesar de que, né, só fazendo esse adendo aqui, o Atlético, brigar por posição no Galo não é tão difícil hoje, né? A única posição ali que não tem briga é a posição do Hulk. O resto, as posições todas ali, né, tem jogadores ali, infelizmente, o nível bem nivelado por baixo hoje, né? Tem jogadores que podem entrar e tomar conta ali das posições. O embate entre os jogadores ali tá bem parelho, infelizmente, né? Por questão de questões ruins, né? Porque o time não tá tão bem. Mas enfim, o Pizarro, o que eu tenho de informação
é que o Atlético não desistiu, tá? Muita gente falando que o Galo havia saído do negócio porque achou caro e tudo mais, mas não. O Pizarro ele pode ainda pintar no Atlético. O Atlético estuda tentar fazer um movimento ali para poder reduzir os gastos. Obviamente o Atlético já avisou e a gente, né, todo torcedor atleticano sabe que o Galo vai economizar mais ainda nessa janela aí do meio de ano. Tá querendo trazer jogadores, mas jogadores ali que não tenham um custo tão elevado, né? O Biel, né, vocês vão falar, o Biel ele é 7 milhões de euros, né? Ele é um custo bastante elevado, mas veio por empréstimo. E aí, caso o Atlético queira ou ele bata as metas, igual eu expliquei, ele seria comprado. Mas inicialmente, né, nessa janela, ele veio praticamente de graça e o Galo arcando com 100% aí dos seus vencimentos, né? O Pizarro, o Atlético tenta fazer um movimento para poder reduzir os gastos, para poder trazer o jogador para cá, beleza? O Galo não desistiu, o Galo pode contratar o Danilo Barbosa e o Pizarro também. Seriam 2 jogadores de meio de campo que chegariam para serem praticamente titulares do time do Galo, não é verdade? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus e a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço. Oi!